Há quem diga que um estágio pode ser a porta para um emprego definitivo, muitas vezes o começo de uma carreira de sucesso, mas nem sempre os jovens percebem tudo isso. Assunto agora para o consultor Bernet Entchev. Bom dia, Bernet. Bom dia a todos. Seja bem-vindo mais uma vez. Como perceber que você tem aí na mão uma boa oportunidade, um bom estágio? Não é tão simples assim, até porque os jovens, quando eles estão terminando a sua universidade, eles ainda têm muitas dúvidas sobre o que e como fazer, até porque eles têm que tomar a decisão que curso fazer. Muito jovens, com 17, 18 anos, tomar a decisão com uma carreira de 30, 40 anos não é muito fácil, não. Mas o estágio é uma das formas, e ele foi inclusive implementado para isso, para que quando ao terminar o curso, o indivíduo esteja pronto para o mercado de trabalho. O que significa testar na prática aquilo que ele aprendeu na teoria junto com os professores. Então, o que acontece? Infelizmente, no nosso ambiente, há muitas empresas que fazem exatamente isso. Pegam o jovem e fazem com que esse último ano ele passe por vários departamentos e ensinando a ele como é que as verdades que ele aprendeu no curso são praticadas na organização, na prática. E, infelizmente, nós temos um grande número de empresas que usam o estagiário, na verdade, para fazer um trabalho com um custo mais barato. Mais ainda, se fosse só isso, até daria para entender. O pior ainda é quando você pega o estagiário e faz com que ele faça tarefas absolutamente simplórias que não tem nada a ver com estágio. Por exemplo, entregar carta, comprar cigarro para o chefe, fazer cafezinho, atender telefone, que não são, obviamente, atividades adequadas a quem vai fazer um estágio. Claro que, numa emergência, você vai fazer qualquer coisa, mas aquilo como rotina, claro que isso é substituição de mão de obra. Claro, então, já nos primeiros meses dá para o estagiário perceber se ele está sendo levado a sério ou não. Aí vem o segundo problema. Muitos estagiários, alguns até por situação econômica, aqueles 500, 600, 800, R$1.000 que eles recebem por mês, às vezes faz toda a diferença e acabam se sujeitando a isso e não denunciando, obviamente, a organização aos institutos que, obviamente, fazem essa intermediação do trabalho. Então, esse é o segundo problema. O terceiro problema que ainda existe, infelizmente, há um número muito grande de jovens que nesse momento não estão preocupados com o estágio, estão preocupados com férias, viagem, carnaval, outras coisas e fogem do estágio, até porque tem muitas informações errôneas do que deve ser feito no estágio e, portanto, eu para servir cafezinho, eu prefiro ficar esperando o carnaval. Mas uma empresa que age dessa maneira, como você citou anteriormente, Bernet, aviltando o mercado, ela, além de tudo, ela não cumpre um papel social que é formar a mão de obra, seja para trabalhar na sua própria empresa ou em outra empresa. Até porque o estágio é uma forma, vamos dizer assim, muito inteligente de você identificar pessoas com potencial para fazer parte da sua própria organização. Muitos estagiários que entram na organização, quando terminam o estágio, são efetivados. E são efetivados, às vezes, em funções bastante significativas e, portanto, com possibilidades de crescimento real de carreira naquela organização. Então, é uma questão de aproveitamento isso, Então, infelizmente, a soma desses fatores aqui faz com que hoje, por exemplo, o IEL e o CIE têm hoje vagas em aberto que não conseguem preencher. Parece até um contrassenso. Tantos jovens, tanta coisa a ser feita e faltando candidatos para essas posições. Traçando um paralelo nisso que você está falando com times de futebol, é por isso que é tão importante você ter uma base. Claro que sim. Formar jogadores para o seu time principal ter sempre jogadores bons jogando, enfim. Claro que você sempre pode buscar um astro fora do mercado, mas se a base toda deve ser feita dentro de casa e assim nas organizações. Eu também acredito firmemente nisso, de que o bom e o importante é quando você pega o jovem e desenvolve com ele todo um projeto de longo prazo. Embora que se diga hoje em dia que as relações de trabalho são muito curtas e efêmeras, na verdade não deve ser assim. Pode ser exatamente o inverso disso. Claro que ninguém está esperando que uma pessoa fique 30 anos na mesma organização. Mas a chance de ficar mais do que 2, 3 anos é quando você começa com a base, os jovens, que vai aprendendo a cultura organizacional, além das tarefas e das obrigações, ele aprende a cultura e convive com um clima organizacional bem adequado. E com isso você forma efetivamente sucessores, quadro de sucessão, talentos para que a organização possa crescer. Agora, Bernet, durante o estágio, é hora de você pensar no salário que é oferecido e nos benefícios? Veja, por mais que a gente diga que salário não é a coisa principal, que o projeto é mais importante que o salário, eu acredito nisso. Agora, o salário é muito importante. E até porque, em algumas situações, esse salário dessa pessoa, do estagiário, às vezes faz parte da cesta básica da família. Então a gente não dá para desassociar, vamos dizer assim, a importância e o significado da remuneração disso.
né, que a gente sabe que num país que está se discutindo o salário mínimo de 510 para 545, e um estagiário de uma família, vamos dizer, de classe média pobre, ou uma família pobre, ganhar R$600, por exemplo, de estágio, faz toda a diferença. Colocar mais arroz ou menos arroz no final do mês, ou pagar melhor uma conta de luz ou não, essa é uma diferença muito significativa. Então, o estagiário, claro que sim, deve levar em conta o salário. Bente, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Legal, eu vou falar um pouquinho mais e contar a história de um estagiário na Gazeta no domingo e na terça-feira. Tá legal, muito obrigada. Muito obrigado, bom final de semana para todos nós. Para você também.